Honra o Senhor. Princípios reguladores. A passagem de Hebreus 12:28 diz: Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Este versículo fala sobre a atitude com a qual devemos adorar. A palavra grega para servir é latreuo, que literalmente significa adorar. O fato é que a adoração deve ser feita com reverência, de forma que honre a Deus. De fato, a Almeida século XXI, uma outra tradução, traduz a passagem dessa forma. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos, a Dani falou aqui. Dessa forma, adoremos a Deus de forma que ele seja agradável, com reverência e santo temor. E o versículo seguinte acrescenta: Pois o nosso Deus é fogo que consome. Certamente não há lugar na adoração coletiva para o tipo de atmosfera frívola, superficial, irrefletida, que quase sempre prevalece no tipo de igreja que procura ser desesperadamente relevante. Para uma cultura pós-moderna, do tipo clube de comediantes, trocar o culto de adoração por um circo está tão longe do espírito bíblico de adoração com reverência e temor quanto é possível chegar. Vamos conversar um pouco com relação a isso. Fala da honra ao Senhor. Isso, até aqui. Ele usa, irmãos, Hebreus 12:28, que diz que nós, uma vez recebendo um reino inabalável, retenhamos a graça com a qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Essa é a atitude a qual nós devemos viver e estar diante de Deus. O que então, vamos conversar um pouco, vem a ser, na opinião de vocês, a reverência e o santo temor. Eles são indispensáveis. Sem isso, o nosso culto ele é inaceitável. Tem as pessoas que às vezes que perguntam, né? Todo culto é aceitável a Deus? Não. Como um culto pode ser aceitável a Deus? Em primeiro lugar, se ele estiver de acordo com as escrituras, as prescrições bíblicas. E segundo, que também está na Bíblia, se for um culto prestado com uma atmosfera, com um espírito de reverência e santo temor. Mais uma vez, cai por terra aquele negócio que nós já falamos, de, eu adoro do meu jeito, eu faço o culto do meu jeito, cada um. Não. Isso não existe. Um amigo meu já falecido dizia isso. Isso não existe. Lembra dele? Os mais velhos lembram, né? Né, Felipe? Tá ficando velho, Felipe. Tá ficando velho. Irmãos, o que é da nossa parte essa reverência e santo temor? Isso. Tá. Eu quero ouvir vocês para ver se nós estamos alinhados com o que ele vai dizer aqui. Porque se nós estivermos equivocados, nós vamos ser corrigidos pela própria lição, né? Mas o que vem a ser, na opinião de vocês, dentro daquilo que vocês sabem, eu quero ouvir o que vocês sabem sobre reverência e santo temor. Primeiro, o que é reverência? Um de cada vez. Cadê o Otávio? Um respeito.
Reverência é um respeito, não digo um medo, né? Mas é um respeito que você tem de você achar, você não se sentir de igual para igual com a pessoa, no caso, a pessoa de Deus, de Cristo Jesus. Isso. Então Isso. nós nunca vamos chegar de igual para igual com ele. Nós Exatamente. somos inferior, infinitamente mais inferior do que tudo. Uhum. Então, assim, acho que essa referência de você reconhecer que Deus está muito acima de você, e você tem que ter um respeito muito grande, porque não temos condições de colocar o Senhor de igual para igual com o ser humano, né? Como, por exemplo, às vezes a gente cai na besteira de chamar o Senhor de você, né? Isso. Não que isso seja, você é religioso, não, mas é uma reverência, né? Exato. Porque igualar Deus ao ser humano é assim, não tem nem palavras, né? Porque Deus é Deus, Deus é Isso. acima de todos os deuses, é autoridade, é rei dos reis, né? Eu acho que é isso. Sim. O que mais? Quem concorda com Paulinho? Quem quer acrescentar? A Selma. Tia Selma, traz para ela aqui. Voltando nesse capítulo, nesse parágrafo que a gente falou, Sim. Quando ele fala assim, a parte frívola, né, superficial e refletida. Frívola. Então, muitas vezes a pessoa vem para o culto, né, e elas vêm, né? Uhum. E a hora que ela canta, ela não presta atenção na profundidade daquilo que ela está cantando. Então, isso é ser frívolo. Uhum. Ela está achando que ela está louvando o Senhor, mas ela não está com o coração dizendo para Deus aquilo que realmente o autor da música, né, estava querendo falar, e você está apenas, vamos dizer assim, entre parênteses, né, roubando, né, o que você gostaria de falar para Deus, e muitas vezes você não tem palavra. Isso. Né? Então, quando você está cantando, muitas vezes você gostaria tanto de falar para Deus palavras que você não consegue, né? E que o autor da música, né, muitas vezes ele está colocando para você. Ou mesmo quando você está ouvindo uma oração de uma outra pessoa, muitas vezes no seu vocabulário, né, muitas vezes você não tem certas palavras, e você escutando, né, era exatamente isso que você queria falar para Deus e você não sabia. Né? Então, você está honrando quando você está participando do culto desse jeito, né? Uhum. E você não está sendo movido por certas coisas, né? Como você pregou outro dia, né? Você muitas vezes faz votos, né? E não cumpre. Sim. Você não está honrando aquilo que você prometeu, não é verdade? Sim, sim. E em várias circunstâncias, né? Como você mesmo falou, né? Você traz a criança, você batiza, e aí você não tem tempo de trazer a criança na igreja. Uhum. Né? Então, tempo é questão de preferência. Você chega na tua casa, você prefere assistir outras coisas e não tem tempo de ler a Bíblia nem orar com suas crianças. Sim. Tempo é questão de preferência, não é isso? Isso. Mesma questão, você promete para Deus em relação ao seu matrimônio, não é isso? E aí você não honra o seu parceiro, né? Você não prioriza as coisas, né? Então, tudo isso faz parte de honrar. E se você prometeu perante Deus, você tem que cumprir. Exato. Não é isso? Então, quando ele fala aqui a questão, muitas vezes a gente gosta de um culto oba-oba, né? Canta, pula e tal, mas uma coisa totalmente irrefletida, né? Uhum. Então, esse tipo de adoração, ela não honra Deus, né? Exato. E tem mais uma coisa que ele fala aqui, quando ele aceita, quando você falou a questão de Deus aceitar, né, a nossa adoração, ele só vai aceitar o nosso culto se a gente estiver de acordo com a palavra, né? Então a palavra diz assim: você tem que perdoar, se você não perdoa, Deus não te ouve, né? Tanto ele fala, se tiver alguma coisa, vai acertar com o teu irmão, depois venha me adorar. Então nós temos que conhecer a palavra para poder estar fazendo de acordo com aquilo que Deus quer que a gente faça. Isso. Deus não aceita o nosso culto de qualquer maneira. Não, eu não perdoo meu amigo, eu não perdoo ele, porque ele não merece perdão. E aí eu venho querer oferecer adoração a Deus. Deus não vai escutar. Não aceita. Deus não aceita. A gente precisa ter essa noção, essa ciência de que tem coisas que Deus não aceita da nossa parte. Ele não recebe, né?
aquela ideia de que Deus recebe tudo, que hoje é muito comum, né? O que importa é estar reunido em nome de Deus, né? O que importa é falar de Deus. Não. Para falar de Deus, tem que falar de acordo com as prescrições bíblicas. Não é só falar de Deus. Porque falar de Deus, até o diabo fala. Crê em Deus, até os demônios creem, e eles respeitam mais a Deus do que a gente, sabia? Tiago fala, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Porque até os demônios creem e tremem. A gente nem tremer na presença de Deus, a gente treme. Então, o negócio, irmãos, a beleza desse estudo mostra quão profundo é o nosso Deus e o quanto a gente não conhece aquilo que deve ser conhecido. Não é nem conhecer a Deus em sua totalidade, porque é impossível, mas aquilo que deve ser conhecido nós não conhecemos, por uma questão de prioridade. A reverência. Eu lembro que eu servi o tiro de guerra, né? E a linha é a mesma das Forças Armadas, seja aqui no Brasil, seja fora. Então, quando o sargento aparecia lá, a gente estava andando, lá no tiro de guerra, lá andando, lá, eu daquele jeitão andando, ia buscar uma água, o sargento estava vindo. Esperar o sargento passar. Passava, ele fazia assim. Ai de você se você não fazia isso. Né? Ia entrar na guarita, ia entrar no quartel, tem a guarita que fica um soldado que está de guarda lá. Como que entrava na guarita? E vai embora. Veio o general um dia, quase já no fim do período, e nós fizemos um evento naquela rua lá, que é do Aquiles, daquela igreja cristã lá, grande. Como? Manuel Lopes. E nós estávamos ali. E veio o general. O general é o top dos tops. Né? O general, depois que ele fala, ele passa por toda a composição dos soldados. Então, os soldados estão todos alinhados lá, né, com um fuzil na mão. Né? E quando o general ele passa, os soldados armados, eles prestam continência, ergue o fuzil e segura o fuzil assim. Dói pra caramba a mão, porque o fuzil era pesado pra caramba. E todos assim, ó. Conforme o general ia passando, todos assim, ó. Terminou? É assim. O soldado lá do presidente, o presidente está passando. Reverência. Reverência. Tem que fazer. Tem esse temor, tem essa reverência, esse respeito pelas autoridades. E Deus é uma autoridade. Ai, Deus é meu Pai. Ele é Pai do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Criador. Nós somos filhos por causa de Jesus Cristo, segundo o nosso teólogo Zé Marques. Né? Regina? No caso, a gente sempre vê em filmes e até os reis, você tinha que se curvar diante deles, né? Sim, em sim. sinal de reverência, né? Sim. Se você não fizesse isso, você era morto também, né? Muitas Exato, vezes. exato. Então, o que Deus é para nós? Nosso rei, nosso tudo. Isso. Ele é o Senhor dos senhores, o Senhor de todas as coisas, né? É o grande eu sou. Então, nós teríamos que também nos curvarmos perante Ele o tempo inteiro. Porque nós somos súditos, nós somos nada, como diz Paulo. Isso. Nós temos que entender isso, que Ele é o poderoso e nós não podemos, se a gente faz isso, um soldado faz para o seu general, pro seu, né? Sim. E que Deus é muito maior que isso, né? Exatamente. Muito, muito maior. É infinitamente maior. Ele é o general dos generais. Então, a gente tem que ver. Isso, e ainda até o sistema, a gente vai, a Bíblia fala, se eu estiver errado, se me corrija, a gente vai ter que se curvar diante, entre aspas, né, se curvar diante do governo mundial. Né? E aí que a gente tem que ver que eles todos querem reverência. E às vezes a gente não dá a Deus a devida que ele merece. A devida reverência.
todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Até aqueles que nunca confessaram, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vocês sabem, vocês lembram como no Antigo Testamento as pessoas que viam anjo, como que elas ficavam? O que elas falavam? Quem lembra aí? Quem acertar pode pegar todos os livros que está aí e levar para casa de presente. Aqueles livros ali, tem um pouco ali, pode levar tudo. Qual que era o sentimento que as pessoas tinham? Ai, meu Deus, eu vou morrer porque vi o Rei da Glória. Ai, meu Deus, eu vou morrer porque vi a Deus. Isaías, ai de mim, sou homem de lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros e vi o Rei da Glória. Eu vou ser fulminado. Né? Aí um anjo sai com uma tenaz, tira uma brasa do altar. Não, mas a gente vive na era da graça. Só que, irmãos, era da graça é a graça dada por Jesus Cristo na cruz, porque a cruz era para ser nossa. Isso é graça. Ou seja, ao invés de você ser fulminado e passar toda a humilhação e dor que Jesus passou, ele passou por nós. Isso é graça. A era da graça não é porque você pode fazer qualquer coisa, viver de qualquer jeito, chamar Jesus de você, cara muito legal, fazer um culto de qualquer jeito, né? Então, para tudo tem prescrições, tudo. E elas estão aqui na Bíblia. Vamos lá. Reverência e temor. 1, 2, 3. Lá no terceiro parágrafo, sinalizado ali com um parágrafo. Reverência e temor referem-se ao senso solene de honra quando nos inteiramos da majestade de Deus. Ela exige o reconhecimento tanto da santidade de Deus quanto da nossa pecaminosidade. Tudo em nossa adoração coletiva deve ter por objetivo promover tal atmosfera. Isso é muito legal. Porque, olha bem, ele vai falar aqui, senso solene de honra quando estamos inteirados da majestade de Deus. Exige reconhecimento da nossa parte, tanto da santidade de Deus quanto do nosso pecado. Tudo em nossa adoração coletiva deve ter por objetivo promover tal atmosfera. Então, irmãos, percebam bem que falando de culto coletivo, a responsabilidade nossa é promover tal atmosfera de reverência e santo temor a Deus. E vocês percebem que hoje há uma visão eclesiástica, uma visão de igreja, em que se pensa como nós podemos fazer um culto avivado. Então as pessoas, para começar, quando falam disso, não sabem o que é avivamento. Né? Não sabe nada. Tá? Precisa voltar lá para a classe da tia Analice, né? da tia Dani, volta tudo. Não, a gente precisa ter uma banda um louvor bem. Vamos contratar músicos aqui. Precisa ter sopro, precisa ter percussão, precisa ter pessoas que cantam muito bem, precisa ter, né, aquele jingle, né? Eu espanto ou não espanto as pessoas dançando assim? Perigoso, né? Sair correndo. Parece uma larva de abelha querendo sair do casulo, né? E aquele pastor que chega e pega o microfone, vai e brinca com as pessoas, né? Faz aquele meio que... tem o coach que é diferente também, mas tem aquele que gosta de arrancar sorrisos da plateia, né? Um bom comunicador à la Silvio Santos, que é o melhor comunicador de todo o Brasil, né? Como ele, não tem nenhum pastor. Se o Silvio Santos fosse pastor, ele seria o melhor pastor do Brasil, né? Então, essa atmosfera que nós criamos, uma atmosfera
agradável às pessoas. Né? As pessoas vão entrar, que legal! Né? O pastor deu um mortal no púlpito, que pastor legal! Você viu a banda? A banda, os caras tocam com saxofone, os saxofonistas assim, ó. Né? Os cantores lá dançando ou pulando, né? Pulando. E as pessoas acham que isso é fazer algo agradável a Deus. Né? Você percebe que nesses perfis de cultos, está tudo aquilo que agrada a pessoa. Tudo aquilo que é bonito e gostoso para nós. Quem não gosta de dar risada aqui? A gente gosta de dar risada. Né? Quem não gosta de ver a turma pulando? Oh, que agitação, que legal! Né? Que igreja avivada. Irmãos, avivamento é uma vida de santidade. Uma igreja avivada é uma igreja que prega a palavra e por meio da palavra as pessoas são transformadas, são convertidas. Não tem nada a ver com barulho, não tem nada a ver com percussão, com sopro, nada. Uma igreja avivada é quando uma pessoa entra aqui e ela está vivendo uma vida tão torta que quando ela entra aqui ela não consegue, ela cai endemoniada. Porque o diabo não consegue suportar uma atmosfera tão santa, né? Que cai, as pessoas entram e choram, porque elas têm o senso, elas sentem a presença de Deus. Nós podemos expulsar Deus do nosso culto, sabia? Vamos para Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se me ouvirem, entrarei. Ou seja, ô igreja, vocês botaram para fora. Eu estou batendo para ver se eu consigo entrar outra vez. Se vocês abrirem, eu vou entrar. Se vocês não abrirem, eu continuo aqui fora. Então, é um senso solene de reconhecermos a majestade e a santidade de Deus e criarmos essa atmosfera de respeito, de honra. Né? Não é medo, é respeito. É ter ciência da majestade e da santidade de Deus. Como nós podemos ter isso? Conhecendo a palavra. Não tem outro jeito. Né? Então, às vezes, me preocupa essa diferença de cultos que a gente vê nas igrejas e a gente fica pensando, mas será que é isso? Né? Será que é isso? Nossa, eu fui numa igreja lá, é assim, é assado. Né? Acima de qualquer coisa, o que nós buscamos? A aprovação de Deus. Pode ter 1, 2, 3 pessoas num culto nosso, mas se Deus aprovar, porque a palavra está sendo pregada, e tiver santo temor, é um culto aceitável e agradável a Deus. Depende de nós, somos nós que oferecemos isso a Deus. Ele diz aqui, ele continua, eu já vou abrir para a gente conversar. Por que a igreja deveria substituir a pregação e a adoração pela imitação cômica dos cultos de domingo? Muitos agem assim, alegam estar preocupados, procurando alcançar os não cristãos. Já ouviram isso? Não, o nosso culto é assim porque nós queremos alcançar os perdidos. É uma forma de nós chamarmos os não cristãos. Aí quando eles chegam aqui, daí a gente prega. Deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Daí quem acertar pode levar os livros lá. Como é que aprove a Deus chamar e salvar as pessoas? Vamos lá. Eu vou dar 10 segundos. Pu, 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 pu. Ninguém sabe? Pu. 1 Coríntios 1. Pu. Pu, 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 pu. Pregando o evangelho? Exatamente, pregando a palavra. Vamos abrir lá, para a gente nunca mais esquecer.
Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Mateus e Kelly, pode pegar esses livros e levar tudo para vocês. 1 Coríntios capítulo 1. Ei. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Olha, nunca mais esqueçam disso, tá bom? 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Enquanto vocês procuram aqui, vocês vão dar licença que eu vou coçar meu pé. Coçando. Pior que está sendo filmado. Pior que eu esqueço isso daí. Às vezes eu esqueço que está sendo filmado, você está nos assistindo. Aliás, tem um dado legal para vocês. Nós temos, a Gilead, nós temos mais, olha lá, mais de 700 mil habitantes em Sorocaba e uns 4 ou 5 assistindo a gente. Glória a Deus por esses 4 ou 5, né? 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Nunca mais esqueçam disso. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Vamos fazer uma coisa aqui, uma festa para chamar as pessoas? Não. Diga. Sim. O problema não é fazer um culto um dia especial. Você pode até fazer. O problema é nunca mais voltar para o culto formal, né? Ou então o culto ser sempre o agito e o estudo da palavra não está ocorrendo. As pessoas precisam aprender, né? O que está escrito na Bíblia e ter uma vida de oração e, isso. Né? Não ser uma coisa assim, só no domingo eu vou e legal, estou me divertindo. Uhum. Esse que é o problema. Né? Isso. Então, se eu tenho alguns cultos diferentes, de vez em quando, até pode ocorrer. Sim, sim. Mas as pessoas que foram para a igreja, né? E que são pessoas que voltaram depois, elas precisam ser instruídas na palavra. Não existe essa história de, quem sabe um dia elas aprendam. Se não tiver, né, o pessoal para estar ensinando, discipulado. Não vai ter discipulado, não vai ter como essas pessoas aprenderem a palavra. Isso. Né? Mesmo porque o culto diferente, ele tem que ter como centro a pregação das Escrituras. Se não tiver a pregação das Escrituras como centralidade, não é culto, não existe culto. Isso precisa ficar bem claro para nós. Quando nós temos um culto, o que é um culto? É o povo reunido, beleza, o povo está reunido. O que mais? Os cânticos congregacionais, todo mundo cantando junto, legal, tá certo. O que mais? Não, nós oramos juntos, né? E o que mais? E o mais importante, a exposição e a pregação da palavra. Seja quem for que for pregar a palavra. É quem estiver com a responsabilidade de pregar a palavra. E quando a palavra é pregada, Deus é glorificado, Deus fala, as pessoas são transformadas. Olha os 5 pontos da reforma. Vocês sabem? Pelo menos alguns deles? Vamos lá. Sola, Escritura, o que mais? Sola gratia, somente a graça. Somente Cristo. Sola fide, ou somente a fé. E somente a Deus a glória.
Beleza, nós temos esses 5 pontos, então. Agora, vocês percebam comigo, nós conversamos isso ontem, aqui com o Josivan e a Anne, que somente Cristo, somente a fé, somente a graça e somente a Deus a glória depende da Escritura. Se não tiver a Escritura, não tem somente a Cristo, não tem somente a graça, não tem somente a fé e não tem somente a glória. Por quê? Vamos lá. Somente Cristo. Como nós conhecemos a Cristo, a vontade dele e os caminhos dele? Por meio da palavra, a pregação da palavra. Como nós temos conhecimento da graça e do que ela é e do que ela representa para nós? Por meio da pregação das Escrituras, né? E a fé? Como é que nós desenvolvemos a nossa fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá, nós temos 3. Somente Deus a glória. Como é que pode Deus ser glorificado verdadeiramente? Quando nós temos conhecimento daquilo que Ele quer, daquilo que Ele ordena e do jeito que Ele deseja que nós vivamos. Ou seja, para isso é necessário pregar a palavra. Então, sem sola Escritura, não tem sola nenhuma. Não tem nada. Né? Não tem nada. A palavra ela tem uma proeminência incomparável na igreja e em nossas vidas. Né? Vamos lá, deixa eu terminar aqui para abrir para nós conversarmos. Muitos que falam da imitação cômica, né? Muitos que agem assim alegam estar procurando alcançar os não cristãos. Eles querem criar um ambiente amigável que será mais atrativo aos descrentes. O objetivo declarado deles é relevância em vez de reverência. Aí nós já batemos num muro difícil de atravessar. Porque, deixa eu terminar aqui. E os cultos deles são planejados para apelar aos gostos e às preferências dos descrentes de fora da igreja, não para a edificação dos crentes que se reuniram para adorar. Então, por mais, por exemplo, vamos fazer um culto evangelístico, né, para ver se vamos, com o intuito de ganhar almas para Cristo, vamos. Né? Mas como deve ser esse culto? Vamos fazer tudo aqui para atrair as pessoas. Né? Vamos colocar um louvor bem apimentado, né? E bem chacoalhado para as pessoas entrarem. Tá certo? Não, já caiu por terra, porque a prioridade já não é a glória de Deus. Né? Vamos chamar um grupo de rap gospel para atrair as pessoas? Não! Porque em se falando de culto, o culto é para Deus e não para as pessoas. Não se faz culto para perdidos. Culto se faz somente para Deus. E aí sim, quando nós entendemos isso, nós oramos nesse sentido, nós temos no nosso coração a ciência e o desejo de honrar e glorificar a Deus. Meu amigo, pode ser roqueiro, pode ser sambeiro, pode ser, sei lá o que for. Se a pessoa entrar aqui e ela ouvir a palavra e Deus estiver nesse lugar, essa pessoa será transformada pelo poder da palavra. Não importa quem está pregando, não importa o que está tocando. O que importa é que Deus esteja ali e a pessoa que esteja pregando a palavra de Deus e creia no que está pregando. Né? Alguém quer falar alguma coisa com relação? Deixa eu só terminar esse último parágrafo aqui. Muitas dessas igrejas dão pouca ou nenhuma ênfase às ordenações do Novo Testamento. A ceia do Senhor, se observada, é relegada a um culto de menor importância no meio da semana. O batismo é considerado praticamente opcional
e normalmente realizado em um outro dia que não seja no culto de domingo. Vamos lá. Obrigado, Selma. O que há de errado com isso? Há algum problema em usar os cultos do Senhor como reuniões evangelísticas? Olha, irmãos, isso aqui é para vocês aprenderem e nunca mais esquecer, tá? Existe razão bíblica para o domingo ser o dia dos crentes se reunirem para adoração? Vamos lá. Tanto bíblica quanto historicamente, existem inúmeras razões para separar o primeiro dia da semana para adoração e comunhão entre os crentes. Infelizmente, um exame detalhado de todos esses argumentos estariam além do escopo deste breve capítulo. Mas uma simples aplicação do princípio regulador fornece ampla orientação. Aprendemos pelas Escrituras, por exemplo, que o primeiro dia da semana foi o dia em que a Igreja Apostólica se reuniu para celebrar a mesa do Senhor. No primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Paulo instruiu os coríntios a levantarem suas ofertas sistematicamente no primeiro dia da semana, como o dia do Senhor, expressão encontrada também em Apocalipse 1:10. Além disso, as Escrituras sugerem que as reuniões regulares da igreja primitiva não tinham propósitos evangelísticos, mas essencialmente o encorajamento mútuo e a adoração entre a comunidade de crentes. É por isso que o escritor de Hebreus faz este apelo. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros. Certamente, houve ocasiões em que os descrentes podem ter entrado na reunião dos crentes. Referência em Coríntios. As reuniões da igreja do século I, primeiro, eram essencialmente públicas, como muitas são hoje. Mas o culto em si tinha por objetivo a adoração e a comunhão entre os crentes. O evangelismo acontecia no contexto do dia a dia, quando os crentes saíam para evangelizar. Eles se reuniam para adoração e comunhão e se espalhavam para evangelizar. Quando uma igreja torna suas reuniões evangelísticas, os crentes perdem a oportunidade de crescer, ser edificados e adorar. Mais objetivamente, não existe autorização nas Escrituras para adaptarmos as reuniões semanais da igreja às preferências dos descrentes. De fato, a prática parece ser contrária ao espírito de tudo que as Escrituras dizem sobre a reunião dos crentes. Quando a igreja se reúne no dia do Senhor, não há tempo para entreter o perdido e divertir os irmãos ou prover a débil necessidade dos presentes. É quando devemos nos curvar perante o nosso Deus como uma congregação e honrá-lo com a nossa adoração. Ficou claro isso daí, irmãos? Mas temos que pensar num culto que seja evangelístico, que atrai as pessoas. Não! As células. Isso. Pode acontecer de um descrente entrar num culto e ser convertido? Pode, como já aconteceu e acontece até hoje. Mas, olhando aqui para o que o MacArthur ele está dizendo, é que quando eu pastor, vamos fazer uma enquete, sei lá, né? Quando eu penso assim comigo, eu vou fazer um culto pensando como que eu posso trazer essa turma da rua, dos vizinhos aqui, como que eu posso trazer, né, as pessoas para a igreja. Daí eu vou pensar num culto para eles. Então eu vou sair na rua, eu vou ver, as pessoas gostam de rap. Eu vou chegar pro Otávio, líder da equipe de louvor, e falar: Otávio, muda o ele exaltado agora para rap. Né? Ele exaltado nos céus. Eu vou pensar em mudar toda a estrutura aqui, talvez tirar essas cadeiras aqui
e deixar todo mundo de pé e apagar as luzes e todo mundo pulando, né? Porque afinal as pessoas de fora não vão se sentir atraídas se sentar numa cadeira. Isso, né? Então eu vou pensar, não, vamos tirar as cadeiras. Aí eu chego para o conselho lá, vamos tirar as cadeiras. Aí tira as cadeiras, né? Vou mudar a nossa roupa, a nossa forma de vestir. Eu vou chegar, tudo bem, eu não sou o melhor, mas eu vou chegar com aquela bermudona, mano, e aí, moçada? Fala aí, moçada! E todo mundo, vamos pular! Vamos! Vai, Otavinho! Manda a letra, Paulinho! Ivo, solo de bateria! E todo mundo. Se eu fizer isso, eu estou cometendo um erro tão absurdo perante a palavra, porque eu vou estar ignorando o meu rebanho, que precisa se reunir, ser edificado, exercer a comunhão, precisa ser consolado, instruído. A prioridade é para vocês. A minha prioridade é cuidar de vocês. Quando nós pensamos culto, quando eu penso uma pregação, quando eu penso num estudo como esse, eu não estou pensando no perdido, eu estou pensando em vocês. Eu fui chamado para ser pastor do povo de Deus. Então, a minha principal responsabilidade é cuidar de vocês. Tudo o que eu faço, tudo o que eu penso, junto com o conselho da igreja, tem como principal finalidade vocês que vêm na igreja. Cuidar de vocês. Responsabilidade que está sobre nós. E os descrentes? Pois é, irmãos. Os descrentes são bem recebidos pela Genilza, pela Kelly, são abraçados por nós. Sentem-se muito bem, mas de forma alguma tirar o que é de vocês para dar aos descrentes. Isso é um absurdo. Falta de conhecimento da palavra de Deus. Isso é violentar a sola Escritura. Como a igreja primitiva evangelizava? Vocês sabem? Imaginam? Como que vocês acham que era? Dia a dia. Eles se reuniam e saíam no dia a dia. Era vida, era o testemunho, era a transformação na vida deles. Eram os sinais que aconteciam. Era a igreja que crescia cada vez mais. Eles eram conhecidos pelo amor. Lembra que João fala? Lá nas cartas de João? Que quem não ama nunca viu a Deus. Vós serão reconhecidos como meus discípulos se amarem uns aos outros. E ter o quê? Conhecimento da palavra para dar razão da sua fé. Vocês entenderam isso? Eu vou plantar uma igreja. Vamos pensar lá. Vamos pegar um lugar aí. Cita um lugar de Sorocaba aí para mim. No parque? Oi? No Cajuru. Vou plantar uma igreja lá no Cajuru, né? Aí a gente vai lá, chama o Ivo, que já é de lá, né? O Zé Marques, o Matheus e a Kelly, a gente sai andar no bairro lá. Como que nós podemos fazer uma igreja para atrair essas pessoas? Pode parar. Para tudo. Vamos voltar para a classe da tia Dani. Vamos voltar para a classe da tia Ananice. Está tudo errado, já está começando tudo errado. Diga, Paulinho. Então, até no grupo de louvor, assim, que a gente vê muito, nós nos esquecemos de levar a igreja segundo a palavra
e nós queremos levar a igreja segundo a cultura local, né? Então a gente não, não, é muito antigo isso aí, deixa para trás, isso aí tá na palavra de Deus, mas é Isso. antigo. Os jovens não vão gostar, porque a gente não quer que os jovens se convertam, a gente quer convencer eles que Deus é bom, que Jesus é legal. E aí a gente tem um monte de Isso. jovens convencidos de que Jesus é um cara legal, passou por aqui, ajudou as pessoas, pregou a palavra. Pô, Super que se legal. identifica, né, com a pessoa. Puxa, se você perguntar para muitas pessoas aí, as pessoas falam, não, eu respeito Jesus. Não, Jesus é um cara legal, a história dele é muito bonita, né? As pessoas falam assim, os jovens falam assim, Isso. muitos jovens falam, não, eu não tenho nada contra. O jovem que não é ateu, né? Assim, por exemplo. Isso. Não, eu gosto, eu creio em Deus. Mas a pessoa, ela tá convencida daquilo, porque alguém convenceu ela de que é legal, é bom, ele é bonzinho, e vai convencendo. E a pessoa não é convertida, não é Isso. transformada. Nunca tem uma experiência com o Senhor. Então, Isso. no grupo de louvor também é assim, né? Então, existem cânticos que adoram o Senhor, não as pessoas. Adoram o Senhor, são Isso. louvores que falam da Bíblia, que são inspirados por Deus. E tem louvores que cara, você é o cara, é você que é o centro, você vai ser curado, você vai ser transformado. Tudo você, é o homem, né, no centro. Então acho que a gente esqueceu de pregar a palavra. E estamos Isso. pregando a cultura local aí, que nem o pastor falou, né? O rap, não que isso seja ruim, né? Seria até legal, às vezes, né, vir um grupo participar aqui, Evangelístico. apresentação de algo, né? Um teatro. Essas ferramentas são maravilhosas, Sim. né? Mas não pra gente viver. Isso não é a nossa base, né? É. Isso não é o nosso alicerce. Nosso alicerce é a palavra do Senhor. É sempre a palavra. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Agora internamente, de dentro da igreja, tá? Páscoa. Vamos fazer uma cantata de Páscoa, né? Aí a cantata, a turma da cantata, que é uma cantata, então é um coral, um grupo que vai cantar, vai se apresentar. Pastor, olha aqui, ó, nossa cantata de Páscoa vai ser no domingo de Páscoa, no culto da noite. E nós vamos cantar 25 músicas. Tá. E 25, que legal, irmão. Aí a pessoa vai falar assim, então, pastor, a gente precisa, nesse caso, né, que seja só cantata. Não pode, se o senhor puder, né, não pregar, suprimir a palavra, porque senão vai atrapalhar senão a gente não consegue cantar as 25 músicas, né? Não, vai atrapalhar, não vai dar tempo, né? Senão, então é só cantata, tá bom? Tá bom, pastor? Não, tá bom. Que legal. Aí chega no dia do domingo, lá no culto à noite, pastor, olha, irmãos, faz uma leitura bíblica lá, Deus abençoe a todos, vamos dar início à nossa cantata. Aí apaga a luz, né? A turma se arruma e começa, canta lá 5 músicas, 10 músicas, 20 músicas. Aí para no meio para a turma respirar e tomar uma água, o pastor vai lá e faz uma oração, lê mais um salmo ali, né? Aí isso em 2 minutos, porque não pode, tem que cantar as 25 músicas, né? Aí tá, a turma canta, aí pô, minha turma fica emocionada, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa, porque de fato toca a gente, né? É muito bonito, né? E aí cantou as 25 músicas, já está batendo ali na hora de acabar o culto, já é 9 horas, e já está batendo ali, está cantando a música já, na última música, 9:01. Então, não, mas dá tempo ainda. Aí passa a palavra para o pastor, olha, eu queria agradecer vocês aqui do coral, queria agradecer a presença de vocês, tá? Que Deus abençoe, tenha uma semana abençoada e vão na paz do Senhor. Vamos orar e vamos nos despedir. Cadê Deus? Deixa eu perguntar, é um culto? O que vocês acham? Foi no dia do culto, né? Então as pessoas falam, nós vamos ter culto de cantata, vai ser culto da Páscoa, né? Ou de Natal, né? E por que não é um culto? Vocês estão entendendo? Não está no centro, não teve a pregação. Se não tiver a pregação da palavra, não é culto. Eu vou falar para você que está me assistindo do YouTube, deve ter uns 3. Não é culto fazer
Cantata sem pregação não é culto. Sou doido, né? Sou doido. É. Como que tem que ser? Chega lá, doido. Tem que ser doido. Ou se não, chega lá pro conselho da igreja. O conselho está reunido lá. Tá lá eu, tá lá a Rita, a Selma, a Regina, o Márcio e o Renato. Vamos lá. Aí chega lá a proposta de cantata, né? Assim, sinceramente, é uma coisa assim que eu não tenho um pingo de vontade de ter nessa igreja. Eu prefiro ver vocês conhecendo a palavra e amando a Cristo do que gastando tempo com algumas coisas que não tem tanta prioridade assim. Chega lá para nós, chegou pro conselho lá, a gente vai ver, cantata de Natal. Aí a gente está vendo lá, 25 cânticos. E para isso nós precisaremos que seja só o culto mais rápido possível, os elementos do culto, as orações, as leituras e a pregação, e para a gente poder fazer a cantata. Aí o conselho, muito corajoso e muito temente a Deus, que não tem medo de nada, o conselho vai falar assim: filho querido, nós não podemos aceitar um culto que não tem como centro a palavra. Querem fazer cantata? Então vamos fazer o seguinte: 25 músicas, vocês vão cantar 10. E nós vamos ter o lugar da pregação da palavra como sempre teve. Tudo bem? Se for assim, eu vou para outra igreja aqui lá. Bye, bye. Bye, bye. Não compreendeu. Culto de Santa Ceia nessas igrejas maiores. E eu já vi isso. Tem coral, tem equipe de louvor e tem a Santa Ceia. A Santa Ceia parece que ela atrapalha o culto, né? Parece que ela atrapalha. Cara, hoje tem Santa Ceia, então a gente vai ter que, né? E daí o que acontece? Coral vai cantar 5 músicas. Equipe de louvor, 4 músicas. E tem a ceia. Aí o que os pastores fazem? Conversam entre eles. O negócio é o seguinte: quem que vai pregar você? Diminui a pregação aí, porque senão não vai dar tempo. Hoje tem que pregar mais rápido, beleza, irmão? Não, eu dou um jeito. Eu tô falando que eu já falei isso. Não, pode deixar, eu dou um jeito. Pregar olhando no relógio. É lógico, não estou falando de pregar 2 horas. Mas pregar olhando no relógio, porque não pode. Eu não posso. Eu tenho que tirar da palavra para o coral poder cantar, para o louvor poder cantar, e a Santa Ceia tem que ser bem espremidinha lá no final do culto. Como que deveria ser? O coral. O negócio é o seguinte: vocês vão cantar 3 músicas, louvor 2 músicas. E aí nós vamos ter a palavra, e aí nós vamos ter a Santa Ceia. Hoje praticamente não acontece isso. Tentem assistir os cultos hoje no YouTube, onde transmite o culto todo, vocês vão ver como que a palavra ela é suprimida quando tem eventos como cantata ou na Santa Ceia. Isso é um absurdo. É assassinar a sola Escritura. Isso, passa o microfone para a Selma aí. Diga para nós, Selma. É que essa semana eu estou muito... ele ficava bravo, ele falou assim: não sei porque todo mundo tem que cantar, eu quero escutar a palavra. Tá vendo? Era desse tipo. Que história é essa? Todo mundo tem que cantar? Eu vim aqui para escutar a palavra, não vim aqui para escutar música. Quero escutar música, eu escuto em casa. Né? Ele já era radical. Já ia no... ele era radical, né? Todo mundo só conhecia ele, sabe que ele era radical. Porque é o dia, né, que tem a exposição da palavra, que muitas vezes precisa ser orientado. E outra coisa, a gente sabe muito bem, né, que o pastor, ele tem uma vida de oração, Deus vai falar com ele, para ele poder trazer para a gente a palavra. Exato.
E a palavra, quando é feita nessa situação, a palavra que o pastor passa para a gente, ela ainda profunda no nosso coração. Exato. Ela fala com a gente. É. Ela vai trazer para a gente. Né? Sim. E o que eu tenho escutado muito, e eu acho extremamente importante, é assim, a palavra falou comigo, o que eu tenho que mudar na minha vida? Senhor, o que eu preciso mudar na minha vida? Uhum. E eu tenho que estar constantemente perguntando para Deus o que eu preciso do meu processo de santificação. E muitas vezes a palavra para mim fica vazia e eu Isso. não tenho modificação na minha vida, nem quero mudar. Isso. Então alguma coisa está errada também. Cada vez mais processo de perdido, oração. né? Cada vez mais confuso. Nós temos que pontuar. Eu penso comigo, se um dia fizerem essa proposta para mim, de fazer cantata e não ter palavra, lógico que isso não vai acontecer aqui na Gilead, mas se um dia eu estiver numa igreja e fizer essa proposta para mim, eu falo o seguinte, ué, pode fazer, então eu vou tirar esse domingo à noite para eu sair com a minha família, beleza? Que isso, pastor? Ué, não vai ser cantata? Não vai precisar, não vai ter palavra? Não preciso do pastor, eu nem quero estar num lugar desse. Eu vou pro McDonald's com a minha família, melhor, vou pro cachorro quente, mais barato lá, né? E vocês tocam aí, tocam a igreja, canta aí que vocês quiserem. É isso. Ah, mas é radical. Se nós não formos radicais, tem um livro que depois eu quero tratar com vocês, se der tempo, chama de John Stott, O Discípulo Radical. Maravilhoso o livro. Ele nos ajuda a compreender muitas coisas que nós entendemos como um fundamentalismo. É diferente ser um discípulo verdadeiro do que fundamentalismo. O fundamentalista, ele pode ser tanto tradicional como contemporâneo. Tem um monte de igreja contemporânea aí que fica falando mal dos tradicional, mas eles são fundamentalistas naquilo que eles querem. Dos dois lados há erro. Por quê? Porque a palavra saiu do centro. Aí todo mundo erra e vira uma bagunça danada. Né? Então, isso tem que ficar bem claro para nós. A prioridade, proeminência, o lugar no culto é da palavra. E o culto tem que ser feito pensando em agradar a Deus. Aí sim nós estamos no lugar certo. É muito mais importante para nós, como pastor, como conselho, como igreja, sermos aprovados por Deus do que ser aprovado pelos não crentes. Não faz sentido a gente ser aprovado pelos não crentes. Isso é um mau sinal, aliás. Se um não crente começa a falar, eu vou nessa igreja porque ela é muito legal, eu gosto muito dela. Pô, tem alguma coisa errada aí, meu. Tem coisa errada. Ele está gostando, ele está gostando, não conhece a palavra, não entende culto, mas está gostando. O que está chamando a atenção dele, então? Né? E aí, a resposta é nossa. Porque se a pessoa se perde, nós tivemos a oportunidade de pegar a palavra e não fizermos ela se perder, a resposta é de quem? É nós. Então, gostem ou não, pregue a palavra. Pregue a palavra. Com sabedoria, com amor, com temperança, com graça, com misericórdia, mas pregue a palavra. Ela tem que estar no centro de tudo em nossas vidas. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Tem mais uma folha de capa a capa. Já é 20 para as 11. Então, como o assunto está gostoso, se a gente começar agora a não confiar na carne, é o próximo ponto. Eu vou sugerir então para nós encerrarmos aqui a lição aqui e continuar no próximo domingo, tá? Sobre esse tema, não confiar na carne, porque a gente trabalha com mais tranquilidade, todo mundo podendo falar. Tudo bem?